Efésios 5, 22. Presta atenção. Hoje nós temos ceia. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora presta bastante atenção nesse trecho. Grande é esse mistério. Isso é um grande mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, diz Paulo. Não obstante, vós, cada um per si, também ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Grande é esse mistério. Paulo, depois de falar o que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer, ele diz, isso é um grande mistério, mas eu não estou falando de vocês, eu estou falando de Cristo e da igreja. O interessante é que Paulo, quando usa essa palavra, mistério, ele não está querendo dizer uma coisa que ninguém sabe o que é. É uma figura de linguagem. Aliás, ele diz em Colossenses que o mistério que estava oculto foi revelado em Cristo, ele habitando dentro de nós. O que Paulo está querendo dizer é que essa foi a revelação de Deus, essa é a grande revelação de Deus para a humanidade. Jesus Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. Esse é o grande segredo que foi aberto e descortinado para nós. Muito difícil de se compreender, mas que está aí na nossa frente. A palavra de Deus em outros textos, mesmo no Antigo Testamento, já usava essa figura. Isaías, por exemplo, 54, versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus já se chamava como o marido que se unia ao povo de Israel, que era a sua esposa. Nós temos também Jeremias, capítulo 3, verso 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Depois no verso 20, deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus dizendo que Israel era sua esposa e que havia pecado e se afastado do seu marido. O livro de Oséias, eu não vou ler aqui o livro todo, mas ele conta uma história muito interessante, um profeta onde Deus falou assim, Oséias, é o seguinte, você vai se casar com uma prostituta. Você se une com uma prostituta. Certeza, Senhor? É isso mesmo. E ele vai e se une a uma prostituta. E ele tem 3 filhos. O primeiro é um menino. E Deus falou, você coloca o nome dele de Jezreel. E que significa, é Deus quem está semeando e fazendo isso. E Deus disse, eu vou quebrar o arco de Israel, da sua batalha no vale de Jezreel. Aí ele teve uma segunda filha, um segundo filho que era uma menina. E ele deu o nome de Lo-Ruhamah, ou Lo-Ruhamah, que significa desfavorecida. Porque ele disse assim, eu não vou mais favorecer o meu povo Israel. E depois teve mais um filho, se chamou Lo-Ami, que significa não meu povo. E Deus disse a ele, você é um sinal do que está acontecendo comigo e com Israel. Eu estou desposado de uma prostituta. O que aconteceu com Oséias foi um símbolo do que estava acontecendo entre Deus e o seu povo. O seu povo havia se prostituído. E agora Deus quebraria o arco da batalha desse povo e o enfraqueceria.
esse povo não seria mais favorecido e não seria mais chamado o seu povo. Essa figura de Deus unido com o seu povo, e no caso agora Paulo diz, e Paulo tinha na mente todo o Antigo Testamento, de quem ele era profundo conhecedor, e ele usa a mesma figura de linguagem para dizer sobre o mistério da união de Cristo com o homem, a união de Cristo com a sua igreja. Esse mistério que foi revelado, e que era uma coisa muito difícil de se compreender, a gente fala disso porque faz parte da nossa religião, mas pare e pense, irmão. Deus imaterial entra na nossa existência materialmente. O perfeito se reveste da corruptibilidade do homem, sem que esta o destrua, porque mesmo morto, ressuscita. Como a gente pode explicar metafisicamente daquilo que é espiritual e invisível se unir ao que é material, visível e finito? É um mistério, mas ele fez isso. O sobrenatural se juntou ao natural. Ele se uniu à nossa humanidade. Esse é um grande mistério. O mistério do seu amor. Amar por quê? Se desde a criação o homem peca e se afasta de Deus. Como diz em Jeremias, vocês se afastaram de mim. Como é que a gente continua amando alguém que quer distância de nós? Só se for um amor doentio que gosta de sofrer. É um mistério. E o mistério do sacrifício. O mistério do seu nascimento, o mistério da sua encarnação, se tornando humano, sem que Maria tivesse conhecido homem algum. A revelação do Deus que se faz homem e traz todo o conceito da vida em si próprio aos homens. Porque nele vimos a sua glória, corporeamente manifesta em Cristo. Vai à cruz e morre, num julgamento absolutamente misterioso, que não poderia ser feito. O Sinédrio se reúne de madrugada, é trocado por Barrabás, é pendurado numa cruz, morre, é sepultado e misteriosamente volta à vida. Volta à vida e ninguém consegue perceber de que maneira isso aconteceu. Até os discípulos, quando o reencontram no caminho de Emaús, alguns que andavam sempre perto não o reconheceram. As mulheres que foram ao túmulo, ele estava ali ressurreto e acharam que era o jardineiro. O mistério de Deus entre os homens se unindo, o noivo e a noiva. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, co-participantes da natureza divina. O Espírito de Deus habita dentro de nós e as coisas de Deus se tornam possíveis e verdades na nossa própria existência decaída. Deus vive na gente, fala com a gente, nos dirige, nos conduz, é um mistério de Deus, revelado a nós, a união de Cristo com a noiva que é a sua igreja, que não são as paredes, somos nós. Esse é um grande mistério. O mistério de alguém que diz, tu és meu Deus, e não está vendo nada. O mistério de alguém que se ajoelha arrependido, dizendo, me perdoa Senhor, porque eu pequei, mas não tem ninguém na frente dele. O mistério de alguém que se sente pecador e se reconhece como alguém que errou, sem que ninguém lhe diga. Que as pessoas que estão de fora falam, você está doido, não tem ninguém olhando, que você está fazendo isso aqui, não tem um pastor aqui te perseguindo, por que você faz isso? Você é obrigado a ler, você é obrigado a orar, e ele diz, não, ele habita em mim. A sua religião não permite, e o pior é que eu sou da casa da rocha, permite tudo, eu não faço porque eu não quero.
Eu não faço porque o Espírito habita em mim. Não porque tem alguém com um negócio no meu cangote, um tridente, vou te matar, se você não der oferta, não é isso. É um mistério de uma união impossível de se explicar. E por isso eu me rendo a Ele. E depois que Ele se uniu comigo, eu enxergo Ele aonde eu vou. Eu assisto um filme e falo, isso aqui tem a ver com Jesus. Esse cara escreveu esse filme e nem sabe o que ele está falando. Mas no âmago, no interior dele, ele tem sede do amor de Deus. E eu estou vendo ele aqui. Eu vejo nessa música, esse cara aqui nem é evangélico, não importa. Mas isso aqui que ele escreveu, ele não sabe, mas está na palavra de Deus. Esse anseio que ele tem está aqui, Cristo é a resposta. Eu vejo os sinais do reino aonde eu vou. Eu vejo o amor de Deus aonde eu passo. E as questões que passam diante da minha vida, as respostas que eu tenho já não são mais aquelas que saem da minha cabeça, mas aquelas que foram formadas em mim pelo seu Espírito, que misteriosamente habita em mim e me transforma. Diante de quem eu me rendo, me arrependo, busco na sua palavra, aprendo, me alimento. E o mais incrível é que eu sou chamado de doulos, que é escravo, servo. A palavra utilizada é a palavra escravo no Novo Testamento. Mas Ele não é um Senhor que me bota no pelourinho, não é um Senhor que me massacra. É incrível, não dá para te explicar. Mas você é obrigado? Não, você não entende. Ele é Senhor e eu sou escravo, mas não é essa relação de que Ele quer me matar, de que Ele me pressiona, de que Ele me sufoca, eu tenho um chicote pendurado, só esperando para estar lá nas minhas costas. É um mistério. Eu sou um escravo que me fiz escravo, porque eu quero que Ele seja o meu Senhor, porque Ele é um Senhor amoroso, porque Ele é um Senhor que se entregou por mim. Como é que eu posso esperar alguma coisa de ruim por aquele que morreu no meu lugar? Aliás, voluntariamente eu me uno a Ele, não porque eu sou obrigado. Essa união é um mistério, porque eu me fiz escravo e me entrego a um Senhor que tem um amor que não dá para explicar porque Ele morreu por mim antes mesmo de eu me arrepender. E o perdão chegou antes do meu pecado. Então essa união, Paulo diz aqui, é um mistério. E quem está escrevendo isso, irmãos, é Paulo. Paulo não tinha bispo, não tinha apóstolo, não tinha pastor, não tinha chefe, não tinha congresso, não tinha sínodo, não tinha presbitério, não tinha reunião de diaconia. Não tinha ninguém que dissesse, você vai viajar agora, vai pregar em tal lugar, manda relatório missionário, não sei do que. Ele ia porque ele queria. Ele apanhava em cada cidade que ele ia. Ele foi apedrejado, ele passou por naufrágio, ele foi para Roma, porque Deus disse a ele, coragem, você vai dar testemunho de mim em Roma. Aí no julgamento ele apela para César, opa, eu vou para Roma. Ele ia porque queria, ele fazia as viagens missionárias porque alguma coisa dentro dele o impulsionava. Eu acredito no mistério de Cristo dentro de nós. De gente que não é uma multidão de pedintes, que busca um lugar aonde os seus pedidos vão ser realizados. Eu acredito em gente transformada, cabeça e coração, que não tem que ter alguém apurrinhando e dizendo o que pode e não pode, não porque ele vai fazer errado, mas porque ele não quer o errado. Porque na sua lei ele medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. As coisas que acontecem na vida dele são fruto de uma comunhão profunda com Deus, sincera, verdadeira, sem que ninguém o obrigue. Eu acredito na igreja onde não tem santo do pau oco. De gente que aqui é uma coisa e fala de aleluia e sobe, e depois lá fora tem outra vida. Não porque a gente fica fiscalizando a vida das pessoas, mas porque elas não querem ser assim. Elas têm vontade de ser de verdade. Quando ela abraça mesmo. Quando ela fala, não é da boca para fora. Quando ela exorta, é cheia do Espírito. Quando ela ora, ela conversa sempre com Deus. Ainda que aqui na nossa igreja, ainda muita gente frequente, achando que está batendo o cartão no domingo, porque Deus viu, vai me abençoar essa semana.
Pode esquecer disso. Pode esquecer porque não é nada disso. É um mistério. O mistério do noivo que se entrega e morre. E o mistério da noiva que se entregou nos braços dele. O interessante é que ela não se entregou iludida. Não é a mulher carente que vem o cara que é caixeiro viajante e inventa uma história que eu te amo e tem mulher em cada lugar e ela sempre se entrega e está sempre enganada. Não. Ela o conhece perfeitamente. Aliás, é por isso que ela se entrega de verdade. Ela não quer acreditar que ele é bom, ela sabe que ele é bom. Ele morreu por ela. Ele se entregou. Ele ressuscitou. Ele não precisava ter nascido da Maria, não precisava nem ter vindo, não precisava nem ter feito, não precisava nem ter nos criado. Mas tudo que ele fez por amor, para nos tornar participantes da alegria da divindade, da comunhão da Trindade. E nós ainda assim queríamos ficar longe. E nos afastamos dele. Esse é o grande mistério desse texto. Esse é o grande mistério. E quando eu olho para mim, eu me enxergo como essa igreja. Que fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem gente que confessa o pecado quando as pessoas descobrem. Descobrimos, você tem outra mulher boa, irmão, então eu quero confessar. Não precisa, já descobrimos. Ele não está confessando porque ele está arrependido, ele está confessando porque descobriram. Porque se não tivesse descoberto, ele continuaria sem confessar. Porque a confissão não é uma relação dele com Deus, é uma relação com uma política religiosa. Porque aquele que teme a Deus, quando peca, pede perdão a Deus e conserta a sua vida. É metanoia, é mudança de mente. Começa a andar por um outro lado. E gente que quando pede perdão porque descobriram, ou porque vai perder o seu cargo na igreja, ou porque, na verdade, ele pode politicamente perder a posição que ele tem dentro da estrutura política religiosa, esse cara não está arrependido. Ele está só cumprindo com a tabela, está cumprindo com mais uma questão política religiosa relacional da sociedade religiosa onde ele está. Mas Deus não está ali nele. A relação com Deus é um mistério que faz a gente ter sede. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, sede de ouvi-lo. Movimento de adoração da noiva, que glorifica a Deus e que tem prazer nele, prazer de estar com ele. Não é que nem o chefe que eu não vejo a hora que ele sai de férias para a gente poder ficar mais tranquilo aqui no escritório. Não, eu quero que ele esteja sempre conosco, porque eu o amo. Esse é o mistério que Paulo fala, da relação do noivo com a noiva. Essa é a grande revelação de Cristo para a vida humana. O seu amor perfeito, sacrificial, sua doação, o Logos de Deus que se fez carne e habitou entre nós, o ensino dele que nos purifica, como Paulo diz, e nos lava, como a água lava uma pessoa, e em contrapartida a nossa entrega, o nosso arrependimento, nossa submissão, a sua habitação em nós, pelo seu Santo Espírito. Tudo que há no mundo manifesta o Criador. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala que os homens são indesculpáveis quando olham para a natureza e não reconhecem o Criador por trás dela. São indesculpáveis. Porque tudo que se vê, os atributos de Deus e o seu poder são expressos em tudo que foi criado. E Deus está impresso em tudo que Ele fez. Tudo tem as suas digitais. E o jeito que nós vivemos representa não posso dizer profeticamente, não sei se essa palavra é correta, mas há uma representação das nossas relações entre nós, é uma figura do que é a relação de Deus na Trindade. É isso que Ele espera de nós, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo perdão, o mesmo arrependimento. Aliás, Cristo, quando viveu entre nós, Ele deu a entender ao homem que tudo que o homem vive é a expressão do que Deus deu a ele na criação. E essa é a cura da existência, Cristo em nós. Por isso Ele diz que
a mulher e o marido têm uma relação possível e muito abençoadora. O problema é que quando uma mulher diz assim, eu não aguento mais, não quero mais ficar com meu marido, é a mesma coisa que dizer, eu não aguento mais Jesus, eu não quero mais ficar com ele. Ou essa mulher não é a igreja, ou esse marido não é Cristo. Eu não aguento mais essa mulher, ela que fique longe de mim. Ou esse cara não é Cristo, ou essa mulher não é a igreja. Porque aonde duas pessoas compreendem o mistério da união de Deus, elas não são obrigadas a andar juntas. Elas não conseguem ficar separadas. Eu não estou dizendo aqui a respeito de divórcio, já foi assunto de um dos nossos cultos, aliás, quando pregamos sobre Marcos. E existem situações em que ele é inevitável e outras que a gente diz, pelo amor de Deus, faça isso rápido. Mas o que eu estou querendo dizer é sobre a sua situação hoje. Esse mistério ocupa o nosso pensamento. Vou falar uns negócios aqui que você não fala que eu falei, tá, irmão? É só para você que está aqui e mais quem assistir na internet depois. O problema é que nós, homens, vou me incluir, nós, homens, não agimos com a mente de Cristo, nem pelo Espírito de Deus. O problema é que os maridos não pensam com a cabeça, pensam com o pinto. Alguém aqui, escandalizei alguém, falei alguma coisa que ninguém nunca disse? Na santidade, não, né? Desculpem os santos. Mas essa é a verdade, irmão. Você está mais preocupado com o campeonato, mais preocupado com o seu time. Está mais preocupado em olhar a bunda da secretária do que em orar pela sua esposa. Esse é o seu problema. Esse é o problema, irmão. Vamos falar sério, esse é o problema. Quando eu era garoto, lá no acampamento Palavra da Vida, tinha um pastor sensacional, Valdemar Fominho, um homem muito, muito incrível. Já é falecido, né? Já está na glória. Mas ele falava sempre sobre namoro. E a gente, adolescente, sabe como é que é? Está naquela fase. Né? Eu tenho um amigo meu que não está aqui, ia falar um negócio, mas eu não vou falar aqui. Uma história dele muito engraçada, mas não vou falar aqui. Mas a gente era moleque, você via propaganda de sabonete na televisão, você ficava... Você estava mais preocupado que aparecesse. Era engraçado que passava aquele filme de sala especial na Record, antes de ser da Universal, agora passa coisa pior. Mas... naquela época aparecia só seios e calcinha, hoje aparece muito mais coisa. Mas, o que eu ia dizer? Puxa, eu esqueci, irmão. E o pastor Valdemar falava assim, a primeira olhada não é pecado. Você não sabia que a moça estava com a perna cruzada lá, você olhou, opa, não foi pecado, você não sabia. Agora, se você olhar a segunda, aí já... Então a gente falava assim, então quando você vê que a primeira, deixa eu ficar aqui parado, que a primeira não é pecado, aproveita. O problema é que a sua esposa não é a coisa mais importante para você. O problema é que você não morre por ela. Esse é o problema. Se você pegar o texto, são 3 ou 4 frases sobre a mulher e o resto do texto só sobre o marido. Porque o marido ama, o marido morre, o marido se entrega. O marido lava com a palavra, é o marido quem a ministra. É você, homem, somos nós, homens. Nós, homens. Você não pode ser frouxo, você não pode ser mole. Você não pode ser irreverente quanto às coisas de Deus. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que ser homens de Deus. Homens preocupados com o que está acontecendo com esse mundo, o que está acontecendo com os nossos filhos. Nós temos que ser gente de Deus, homens sérios. Homens que olham para a sua casa e dizem, meu Deus, me dá graça, porque ali existem vidas que o Senhor colocou na sua mão. Não ser um cara chato. Você tem que ser um cara preocupado mais com o que a sua esposa está sentindo do que com o que você está dando para ela. Não é porque a gente dá presente ou faz alguma coisa. Ela quer a nossa cobertura de amor, sacrificial.
A mulher, como a noiva de Cristo, necessita do seu noivo que venha e a envolva com o seu sacrifício. Quando você, marido, diz, não, eu vou fazer ela aqui, depois ela vai ter que entender. Você está errado. O texto diz que a mulher tem que ser submissa. Mas o original não está escrito assim. Bom, já falei do dízimo. O que é mais uma flecha para São Sebastião? Aignakies toi idiois, androsin hos toi kyrioi. Sabe o que é isso? Isso é o grego. Está escrito assim: as mulheres sejam aos maridos como ao Senhor. É assim que está escrito. Você haja com o teu marido do mesmo jeito que você age com o Senhor. O texto Receptus, que é uma das versões, um dia dá para a gente conversar só sobre isso. Mas a gente tem... O texto bíblico que você lê é o resultado dos melhores manuscritos, porque eles eram copiados. Sabe desvio padrão? Essa palavra é encontrada só nesse manuscrito, mas em todos esses daqui ela não está. Então nós vamos acreditar nesses melhores manuscritos. São os mais antigos, os que têm mais tempo, os que são mais rudimentares quanto à sua linguagem e à sua escrita, que são os que tiveram menos cópias. Ao todo são em torno de 15 mil. Esse é um documento espalhado pelo mundo. O Evangelho, a Bíblia, é um documento, é um patrimônio mundial. Ah, descobriram um texto que está escrito no seu... Ele é mais um dos 15 mil. Ele vai ter que ser comparado com os melhores manuscritos, para ver se não foi algum imbecil que veio copiar um negócio, sujar o papel, dizer que é antigo e dizer que aquilo é verdade. Não é assim que funciona. E o texto Receptus foi uma das primeiras compilações desses 7 mil e tantos manuscritos e 8 mil e tantas citações. Se eu não me engano, Ilíada de Homero é o segundo documento que tem mais cópias para comprovar a sua veracidade, é alguma coisa em torno de 700 ou 800. Para você ver que, quando alguém diz, como é que você pode provar? Posso provar porque 15 mil vezes a mais nós temos manuscritos da Bíblia que comprovam como ela é. E alguns textos da primeira compilação, chamado Textos Receptus, têm a palavra submissão. Da mesma forma que está no versículo anterior. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mesmo nesse texto, que não é o texto dos melhores manuscritos, que tem a palavra submissão, não é escravidão. A palavra hipotasso significa uma entrega em amor. Assim como nós nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor e nos entregamos como irmãos numa relação cordial de amor, versículo 22, assim as mulheres também sejam aos seus maridos, porque é assim que nós somos ao Senhor. Se você acha que você é o cabeça para sua mulher ser capacho, você está completamente errado. Biblicamente e sociologicamente falando, porque na nossa sociedade não é assim. Mulher, você não é capacho do seu marido. E marido, você não é o capataz da sua mulher. Você é o cara que morre por ela. É por isso que ela se entrega por você. É por isso que ela diz, eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Eu quero viver com esse cara o resto da vida. Porque ele me ama. Porque ele se entrega por mim. E você é o homem que diz, eu não vivo sem essa mulher. Eu morro por ela. Sem ela eu não sou ninguém. Eu faço o que eu puder. Mas acima de tudo eu demonstro o meu amor. Sabe, você acaba não sendo um capataz.
Apesar de a palavra de Deus diz que você é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas não se esqueça que você é o cabeça da sua família, mas Cristo é o seu cabeça. Você não é o cabeça de Cristo. Você não tem o direito de se colocar na posição de quem faz aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque você tem a direção da sua família, mas tem alguém que tem a sua. E você responde a Ele. Nós, homens, respondemos a Ele. O nosso departamento de homens, as reuniões que nós fazemos, visam formar homens que têm coragem de reconhecer o que são e estão prontos para buscar a Deus. Você devia vir na reunião de homens. Aqui a gente faz um papo muito aberto. A gente fala muito das coisas que a gente precisa falar e outras que a gente precisa ouvir. Mas aqui a gente ajoelha e ora e busca de Deus um jeito de ser diferente. Isso vai fazer muito bem para nossas famílias e para a nossa igreja. Nós vamos ter filhos e esposas que querem ser doulos, mas não são escravos para serem chicoteados. São escravos de alguém que se torna servo porque morre por amor. Talvez nós pudéssemos cantar Amante à Moda Antiga, do Roberto Carlos. Seria um hino bem adequado para encerrarmos o culto desta manhã, visto que nenhuma banda gospel conseguiu fazer uma música de amor melhor do que o Roberto. Mas eu gostaria que você saísse daqui hoje pensando como está a tua casa e a tua família. Se alguém de fora vê Cristo em nós, e quando a nossa casa é vista nessa cidade, se alguém tem coragem de dizer, cara, o fulano e a fulana são um mistério, meu. É um mistério. Não pode ser, isso é mentira, isso é hipocrisia, o amor de vocês não acaba. Quanto tempo vocês estão casados? Quantos filhos já tiveram? E continua pegando na mão, dando um beijinho? Isso é fachada. É uma coisa muito misteriosa que acontece aí. Sabe? Você não tem outra? Hã? Olha lá, pô. Olha lá, dá uma olhada lá, pô. É a primeira vez, olha só a primeira. Pô. Ou a amiga de fora dizer para você, não acredita, menina? Ai, não acredito mesmo. Enquanto vocês estão no cabeleireiro, que coloca aquele capacete enorme, e todas as mentes ficam ligadas umas às outras. Não é assim? Não? Acabou isso? Acabou! E como é que faz a comunicação agora na Enterprise? É verbal mesmo? Ah, WhatsApp! Aí, mulher, não dá para você ser essa mulher entojada, fofoqueira, chata, ciumenta, que pega no pé, dominadora, que enche o saco e apurrinha o teu marido. Ó, não tem homem que aguenta não, mulher. Já falei dele. Ele tem que morrer por você. Você tem que morrer agora, por favor, já. Os filhos não te aguentam, meu. Não dá. Calma, menos. Toma um remédio, faz alguma coisa. Vai ver se não tem alguma coisa na tireoide. Vai ver, às vezes tem. É verdade, irmão, alguma coisa, falta hormônio. Está com TPM, não sei. Coloca o cone do silêncio do Agente 86. Ninguém te aguenta. Os vizinhos não te aguentam. Tuas amigas não te aguentam. Você não tem amiga, só sabe falar mal. Só sabe falar mal. Teu genro não te aguenta. Tua nora não te aguenta. Você não é amiga de ninguém. Só você está certa. Rapaz, morrer por uma mulher assim, é melhor se matar. Morrer por ela? Morro por mim. Araquiri. Japonesa. Faz o araquiri e morre. Provérbios fala que goteira e mulher rixosa é a mesma coisa. E vou te falar um negócio. Tem dia, irmão, os homens aqui sabem, que aquele dia que você está com a tua cabeça explodindo, está com a tua cabeça explodindo, coisa acontecendo no trabalho, há dinheiro, há conta, estão fazendo corte na empresa, você preocupado, você está com um monte de coisa, aí você entra em casa, se prepara, porque desgraça pouco é bobagem. E Satanás botou na boca dela, ela vem. Aí, pô, aí você estoura que não aguenta, mulher. Deus te use.
Eu sei que foi, mas eu faço com Cristo, mas Ele é Deus, a gente não. Menos. Aonde tiverem dois prostrados como noiva, porque os dois são noiva, diante do noivo que é Cristo, em total submissão, reconhecendo a obra dele e sendo cheios da mesma graça, esses dois vão compreender o seu ministério. Porque o homem tem um ministério no casal e a mulher tem outro. Ele é aquele que se entrega e ama, e ela é aquela que vive diante dele como vive diante de Deus. Só dá para morrer por uma mulher assim, e só dá para se submeter a um homem assim. Mas dá, se ambos forem sujeitos a Cristo. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque a Tua palavra faz a gente enxergar que nós estamos tão longe daquilo que o Senhor havia programado para nós. E eu sei, Senhor, que na minha vida como marido, na nossa, como nós aqui homens, a gente está longe de sermos o cabeça que se sacrifica. A gente só sabe ser o cabeça para mandar. E talvez entre irmãs, mulheres aqui, também estejam longe de viver no seu lar como vivem contigo como noivo. A verdade, Senhor, é que são dois pecadores tentando se ajustar. Com nossos pecados e erros, a gente quer achar solução de acordo com os padrões do mundo e não com os padrões do Teu reino. Mas há um grande mistério, o mistério da união do Senhor com a Tua igreja. O mistério da Tua união conosco. Que esse mistério transcenda as barreiras da frieza da nossa fé. Que esse mistério ultrapasse a nossa mente pecaminosa e o nosso coração petrificado e invada o nosso ser e o nosso lar. E do jeito que eu, marido, me arrependo e te peço perdão, eu faça isso diante da minha esposa. E do jeito que a esposa está diante de Cristo entregue, ela esteja assim também diante do marido. Que na nossa casa, Senhor, nós não tenhamos o capataz e o escravo. Nós tenhamos o sacrifício de amor e a entrega de amor. Porque na nossa relação contigo eu nunca sofri os teus maus tratos. Por que no casamento a gente sofre? Porque estamos longe de Ti, Senhor. E nos perdoa porque moldamos o nosso caráter muito mais nas coisas que acontecem nesse mundo e nos padrões desta era do que no Teu reino. E eu te peço que o Senhor nos ajude. Talvez nesse almoço de domingo, Senhor, nesse encontro que vamos, saindo daqui dessa reunião, a gente vai curtir com a nossa família. Nós homens possamos pôr a cabeça no lugar, levantar uma taça no almoço e fazer um brinde ao arrependimento. Nos arrependermos diante de Ti, Senhor, e pedirmos perdão ao Senhor pelo que temos sido. Nos convertermos ao Senhor, para que o Senhor seja Senhor da nossa vida e do nosso jeito de ser marido. E as mulheres da mesma forma, Senhor, possam viver essa relação da mesma maneira como vivemos diante do Senhor. Que juntos a gente possa baixar a guarda. E eu quero te dizer, Senhor, que viver essa união que está aqui na Bíblia, sem ter comunhão contigo, é um peso impossível de se carregar. Mas se formos submissos a Ti, Senhor, conseguiremos ser dois numa só carne. Assim como o Senhor, num grande mistério, se fez carne com o homem, assim o marido e a mulher podem ser um, em Ti, por Ti e para Ti, para a Tua glória.
Perdoa a nossa dureza de coração, a dureza da nossa cabeça, nossa falta de arrependimento e de reconhecimento do que somos, ambos. Mas que possamos ter famílias, que seja visto nesse mundo, que o Senhor está dentro da gente, e essa sociedade possa ver que o Senhor habita em nós, nessa cidade, pelo jeito que a gente se comporta dentro da nossa própria casa, porque o Senhor é Rei sobre nós, homens e mulheres.